O Rio de Janeiro tem mais de 1.400 comunidades dominadas pelo crime organizado, 80% pelo narcotráfico, 20% pela milícia. Mais de 1 milhão de trabalhadores humildes e honestos vivem nesses locais, subjugados por um exército de mais de 56 mil bandidos fortemente armados, inclusive com alguns milhares de fuzis. Mas qual o fator de risco para a população no qual os organizadores do evento abaixo resolveram focar? A atuação da polícia. Justamente a polícia, a única esperança que esses trabalhadores têm contra os vagabundos que cotidianamente infernizam suas vidas. Estamos falando de profissionais que vivem e atuam no estado do Rio de Janeiro. Trata-se de evento da Escola da Magistratura Estadual, e que, portanto, deveriam estar cientes da situação da segurança pública no estado. Infelizmente, com todo o respeito que a Emer merece pelos excelentes serviços já prestados, é preciso dizer que os organizadores desse evento estão um tanto ou quanto desconectados da realidade. Um poder sem controle é um poder ilegítimo, e a Constituição tem antídoto para isso. Editorial do Estadão. Faz sentido. Ninguém vai lembrar da picanha se estiver todo mundo chapado. Vocês já sabem como o varzio hoje é visto aqui fora, né? Um juiz brasileiro está se utilizando de dados fraudulentos de entrada nos USA para manter Felipe Martins preso, no Wall Street Journal bicho. Casos de corrupção de servidores públicos do Brasil brasileiro seguem sendo expostos mundo afora. Para incômodo de alguns, os fatos são coisas teimosas, não podem ser simplesmente apagados. Lula deve estar inconsolável com a surra que seu crush francês tomou nas urnas. É notável como a mudança de governo alterou as narrativas e o vocabulário da mídia militante. O outrora odioso orçamento secreto agora atende pela singela alcunha de emendas PIX. Dependendo do que ocorrer nas eleições no Reino Unido e nos Estados Unidos, 2024 pode virar um 2016 turbinado. A França votando majoritariamente na chapa nacional populista, enquanto o Reino Unido, dia 4, vai votar na esquerda, parece surpreendente e trágico. Mas na verdade são sintomas da mesma coisa. Os conservadores não foram capazes de lidar com a imigração em massa, com os dilemas socioculturais atuais. O Partido Trabalhista vai ser eleito porque é a alternativa elegível, não tanto pelos seus méritos. O crescimento da extrema-direita, o Reform Party, é que deve ser cuidadosamente observado com vistas ao futuro. Quando a ficha das pessoas cair no Reino Unido tal como a das pessoas dos demais países da Europa, é nessa direção que eles vão. Os radicais Vox americanos, após passarem 4 anos mentindo sobre a saúde mental do presidente Biden, se mostram surpresos com seu desempenho mental no último debate. Claro que a razão deve ser as doses atrasadas de booster das vacinas Covid do presidente. Negacionistas. Causas das queimadas no Pantanal nos últimos 20 anos. 2000 a 2001. Privatizações. 2002 a 2010. Herança maldita. 2011 a 2015. Aquecimento global. 2016 a 2018. Golpe. 2019 a 2022. Negacionismo agrofascismo. 2023 a 2024. Mudanças climáticas e excesso de amor. A direita venceu o primeiro turno das eleições na França e a esquerda resolveu quebrar tudo nas ruas em protesto. Tudo democraticamente, por certo. Afinal, como aprendemos aqui, só há risco à democracia se houver idosas com as cores do país lendo a Bíblia e rezando o terço. Dizem que o Brasil não é uma ditadura porque aqui as instituições seguem formalmente funcionando, inclusive uma sem oposição das outras. A questão é que isso não garante nada. Na Venezuela, por exemplo, é exatamente assim, justamente para dar a aparência de democracia ao regime de Maduro. Não é, aliás, exagero hoje dizer que o Brasil segue fielmente o modelo democrático venezuelano, como há tempo se denunciava que ocorreria, desde quando o judiciário passou a usurpar as funções do legislativo. Exatamente como ocorreu por lá. E também como na Venezuela, talvez seja um erro depositar esperanças de solução na intervenção externa, a exemplo da escalada da demonstração da censura brasileira nos Estados Unidos, sobretudo no embate desencadeado pelas ações de Elon Musk. Lá a exposição do autoritarismo no exterior não funcionou. O país segue uma ditadura, com suas castas de poder fortes e o suporte internacional vindo de países comunistas. É preciso entender que este pode, sim, ser o desfecho para a ditadura brasileira. O roteiro da ala democrata adepta da substituição de Biden segue sendo seguido.
Até onde se sabe, a única forma de o substituir é por forte pressão popular, tendo em vista que ele próprio e seu entorno rejeitam fortemente a ideia. Para esse propósito, a fritura no debate foi providencial. Embora tenha um componente de validade, o despertar tardio da velha mídia para a existência de um regime autoritário já instalado é muito pouco efetivo, pois não há mais meios de revertê-lo a curto prazo. Alimentaram um monstro da perseguição ideológica, apesar de todos os alertas, e rotularam de conspiracionistas quem os alertava. Agora é tarde. O país seguirá governado por quem não foi eleito, com base em leis que não existem, pior, expressamente contrárias às que existem. E quem reclamar será silenciado como subversivo, exatamente como os tais conspiracionistas disseram que ocorreria. Talvez uma das piores sensações para um homem seja perceber um dia exatamente igual ao outro, numa sucessão sem fim. Mas deixe-me dizer algo: você não é uma engrenagem que deve ser bem ajustada ao sistema. Você não nasceu para se sacrificar para comprar coisas que você realmente não precisa e se tornar um escravo sem vida do capitalismo. Você não tem que aturar um chefe que só quer te usar, e que não se importa em te humilhar. Você não tem que se submeter a um namoro falido com uma mulher que não te ama nem te respeita. Existe muito mais na vida do que isso, e é o que você deve buscar. Procure aquilo que te faz feliz, lá você achará a grandeza. A internet, especificamente o Twitter, se tornou um lugar tão maluco que às vezes dá até um receio de falar coisas simples como, por exemplo, fui assistir Divertidamente 2 e adorei o filme. A lei está violando a lei. Sentimos a necessidade de comentar sobre a ampla divulgação na mídia brasileira das ordens mais recentes do ministro Alexandre de Moraes. De acordo com as reportagens da imprensa brasileira, Moraes ordenou, por sua própria autoridade, que o X excluísse publicações que criticavam um político brasileiro e deu ao X um prazo irrazoável de apenas 2 horas para cumpri-lo, sob multa diária de R$100 mil, $18 mil. O X cumpriu de boa fé, retendo as postagens no Brasil no mesmo dia. Em resposta, Moraes multou o X não em R$100 mil, como sua ordem original havia previsto, mas em R$700 mil, $126 mil USD. Em sua nova ordem, Moraes alegou pela primeira vez que estava multando o X em R$100 mil por post ofensivo na plataforma X, contradizendo sua própria ordem anterior que previa uma multa total de R$100 mil. O X cumpriu a legislação brasileira ao reter as postagens em questão no Brasil e pagar a multa de R$100 mil, enquanto aguarda recurso para o plenário do Supremo Tribunal Federal. A tentativa de Moraes de aumentar a multa para R$700 mil ex-post facto e em contradição com sua própria ordem anterior representa uma clara negação do devido processo legal e deve ser anulada em recurso. Javier Milei, presidente argentino, afirmou que Lula é comunista e corrupto. Lula exige desculpas, mas Milei rebate e diz que ninguém se desculpa por dizer a verdade. O presidente argentino J. Milei a demanda de Lula por um pedido de desculpas e declarou que só disse a verdade quando chamou Lula de comunista e corrupto. Desde quando você tem de se desculpar por dizer a verdade, declarou Milei. Uma justiça que trata os cidadãos de forma desigual é uma ameaça a todos nós. Que coisa triste estamos vendo no Brasil, bandidos no poder e inocentes na prisão. Jornal francês Le Figaro destaca a cobertura internacional da vitória da direita no primeiro turno das eleições legislativas na França. Porém, devo destacar que a possibilidade de uma união entre partidos de esquerda e centro-Macron deixa a situação indefinida até o segundo turno no próximo dia 7 de julho. Foi uma vitória importante de Marine Le Pen e seus aliados, mas que ainda deve se traduzir em assentos no parlamento. Uma curiosidade. Não é a primeira vez que Joe Biden é instado a deixar a corrida presidencial. Ele chegou a se candidatar nas primárias do Partido Democrata para as eleições de 1988, e com boas chances de vencer as primárias. Mas em setembro de 1987, no entanto, surgiram relatos de que ele havia plagiado um discurso do líder britânico da oposição e líder do Partido Trabalhista Neil Kinnock. Outras alegações de plágio anterior na Faculdade de Direito e exagero em seu histórico acadêmico logo se seguiram e Biden retirou-se da corrida no final daquele mês. Diante da repercussão e pressão da mídia, Biden foi obrigado a desistir de sua candidatura à presidência pelo Partido Democrata nas eleições de 1988. Temos as leis do país e o Marco Civil, que exige identificação do usuário e responsabiliza Big Techs. Não haver a legislação que o ministro quer não significa ser terra sem lei.
Falas pouco técnicas de ministros levam a crer que desejem regulação política e controle de conteúdo. Sobre redes sociais, Barroso disse: regulem ou pautamos o tema. Sobre anistia, Moraes diz: não aprovem ou podemos vetar. O recado da Corte ao Congresso é: executem apenas nossas ideias. A vontade do Congresso, que em uma democracia é a do povo, está sequestrada pelo ativismo.